que estão aqui conosco de forma presencial. Bom dia a você também que está através das nossas plataformas digitais, Instagram, YouTube e também a nossa querida Rede Super. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos começando agora a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos aqui todos os domingos, a partir das 9 horas, expondo a santa e poderosa palavra do Senhor. Estamos numa série expondo o livro de Juízes, verso a verso, palavra por palavra. Mas antes de falar a referência exata desse estudo, eu gostaria de me apresentar para você que talvez não me conhece. Meu nome é Jean, sou um dos pastores aqui dessa igreja maravilhosa. Estou aqui, meu irmão, à disposição para servir vocês, para ajudar vocês na caminhada, no que precisar. Pode contar conosco. E também eu quero te fazer um convite, mediante o estudo de hoje, mediante a exposição de hoje. Se por algum motivo você não entender algo, talvez uma fala minha, uma explicação, uma aplicação não surtiu efeito no seu entendimento, entre em contato comigo mediante o meu Instagram e pode me perguntar: pastor, me explique melhor isso, me explique melhor aquilo, que eu terei o prazer de te explicar e aí você vai entender. Porque eu prezo muito, porque nós devemos entender a palavra do Senhor, conhecer a verdade, para a verdade nos libertar, para a gente poder avançar cada dia mais. Então não fique com dúvida, você aqui, você em casa, se você não entendeu algo, pode entrar em contato e me perguntar no nome de Jesus. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia, no livro de Juízes, no capítulo 15. Na semana passada nós estudamos o capítulo 15, verso 1 ao 8. Hoje nós vamos estudar a partir do verso 9, então, dando continuidade, até o verso 20. Vamos finalizar o capítulo 15 nessa oportunidade. Juízes, capítulo 15, do verso 9 ao verso 20. Por favor, abra sua Bíblia, mas não somente abra, mantenha ela aberta, porque nós vamos ler, orar e depois expor verso a verso, palavra por palavra. Todos acharam? Juízes, o sexto livro, ou melhor, o sétimo livro da Bíblia, capítulo 15, a partir do verso 9. Amém? Então vamos lá com muita reverência fazer a leitura pública das Sagradas Letras. Juízes, capítulo 15, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor, a partir do verso 9, diz assim: os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pela proximidade de Lei. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratar como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram: viemos amarrá-los para entregar aos filisteus. Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente não, respondeu ele. Somente vamos amarrá-lo e entregar nas mãos deles. Não mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando já chegado a Lei, os filisteus foram ao encontro dele a gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram de suas mãos. Encontrando uma carcaça de jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Lei. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele redobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En-Aroque. E lá estava em Lei.
Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, quero compartilhar uma mensagem, um estudo com vocês com o título: A onipotência divina e a fraqueza humana. A onipotência divina e a fraqueza humana. Mas antes de expor, de introduzir, vamos orar. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente à nossa leitura, e sim o que está no seu coração, e sim o que o Senhor quis ao inspirar o autor sagrado nesses escritos. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, em casa, ou vão ver posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. A onipotência divina e a fraqueza humana. A onipotência divina e a fraqueza humana. Meus irmãos, esse é um contraste mais real do que qualquer outra coisa que podemos ter como realidade e como certeza. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é onipotente. Mas eu e você, nós somos fracos, nós somos frágeis. E eu e você temos que entender essa realidade. Entender essa realidade para saber as limitações que temos, para vigiarmos cada dia mais e para, principalmente, recorrermos ao poder divino. Você conhece essa verdade? Você tem certeza dessa verdade, da onipotência divina e da fraqueza que reside em você? Ou você tem dúvidas sobre ela? Ou talvez você ache que Deus é fraco, ou talvez você ache que você que é o forte da história. Que você possa entender. Esse título, nesse trecho bíblico, ele é um tanto curioso, porque nessa altura da leitura de Juízes, nós estamos analisando a história de Sansão. Sansão, o homem mais forte da Bíblia. E como assim, pastor? A gente está falando do homem mais forte da Bíblia e você vai falar de fraqueza. Não está algo errado, existe algo que talvez eu não entendi. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o homem mais forte da Bíblia, ele só é forte mediante a dependência e a atuação divina na vida dele. Sansão, quando ele age segundo o que ele acha que é certo, ele só vai errar. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, quando ele está na dependência do Todo-Poderoso, aí sim Sansão consegue êxito. Sansão sozinho é fraco, Sansão com Deus é forte. Meus irmãos, que você, que eu, que nós possamos entender essa realidade, que o Senhor ministre em nossos corações, de reconhecermos a sua onipotência e de reconhecermos a nossa fraqueza. Sansão, meus irmãos, é um dos homens, ou melhor, um dos juízes aqui que a gente já refletiu e vamos refletir em outros até finalizar esse livro. É o juiz que mais errou. Mesmo mediante os acertos de Sansão, sempre vai ter um erro desse homem. E aqui, meus irmãos, não tem como a gente não refletir em nós, porque nós acertamos e devemos acertar, mas também erramos. Nós, infelizmente, falhamos. Eu creio que essa realidade não está somente sobre a minha vida e também sobre a sua vida. Mas a figura de Sansão aponta para uma graça maravilhosa de um Deus gracioso que nos usa apesar da nossa fraqueza, apesar das nossas falhas. Mas entenda algo, essa informação que eu acabo de trazer, a graça maravilhosa de Deus, não é uma licença para você pecar, não é uma licença para você continuar no erro, e pelo contrário, a graça do Senhor, o perdão do Senhor, deve ser uma motivação para você se santificar cada dia mais, para você acertar cada dia mais, para você seguir os princípios bíblicos. A graça
que estava na vida de Sansão também está sobre a nossa vida. Mas que essa graça seja um combustível para a melhora, que seja um combustível para a santificação, que seja um combustível para o alinhamento dos nossos propósitos, e não uma manutenção dos nossos erros, e não uma manutenção dos nossos pecados. Então que esse sermão, que esse estudo possa nos levar a conhecer a onipotência divina, então ser grato por ela, e também possa nos levar a reconhecer a minha e a sua fraqueza, e então nos manter sempre em vigilância. Nesse trecho bíblico é a continuação da semana passada da vingança de Sansão contra os filisteus. Então, depois que Sansão viveu uma vitória na batalha, ele vai agora para uma caverna, e a partir dessa caverna que Sansão se encontra, vai começar a narrativa de hoje. Mas antes de voltar para o texto e analisar trecho a trecho, eu gostaria só de fazer uma observação com vocês, para esse estudo ser proveitoso. No livro de Juízes, e em todo o Velho Testamento, fala muito sobre inimigos, ganhou a batalha, matou, fez isso, fez aquilo. Mas eu e você temos que entender que a revelação divina é progressiva, e hoje nós temos o Velho Testamento, que é uma bênção, mas também temos o Novo, e à luz do Novo Testamento, nós temos a informação que os nossos inimigos não são pessoas, e sim principados e potestades. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Eu gosto de refletir sobre isso, porque você vai aprender aqui a vencer os seus inimigos. E aí talvez você está achando que seu inimigo é seu vizinho, talvez você está achando que seu inimigo é um irmão da igreja, um colega de trabalho. Não, meus irmãos, não é. Nosso inimigo é Satanás, ele que é o nosso inimigo. Então entenda algo, porque as pessoas, mesmo talvez querendo ser os nossos inimigos, nós não temos inimigos, mas pessoas nos intitulam como inimigos. O convite do Novo Testamento é que possamos amar eles, que possamos pagar mal com bem. Então entenda algo, sempre numa leitura do Velho Testamento, sempre nos nossos estudos de Juízes, os nossos inimigos não são pessoas, e sim Satanás, que age através delas. Então que possamos amá-las e possamos saber usar as ferramentas para destruir toda a sofisma de Satanás. Amém? Então, verso 9 diz assim, leia comigo mais uma vez. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando pelas proximidades de Lei. Lei em hebraico significa queixada. E eles então, mediante tudo que Sansão fez com eles, no trecho anterior, eles vão para Judá, para ir atrás de Sansão, para se vingar de Sansão, de todos os estragos que Sansão tinha feito para os filisteus. E aí, no verso 10, nós já começamos a ver alguns princípios e alguns pontos desse tema que eu trouxe, que é a fraqueza dos homens de Judá. E o verso 10 diz assim: os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Aqui nós vemos a fraqueza dos homens de Judá. Judá vai até os filisteus e eles fazem uma pergunta. Mediante a vinda dos filisteus, o povo aqui de Judá, eles ficam alarmados diante da presença aqui dos filisteus. Vieram com uma grande quantidade de homens estes armados. Então Judá queria saber a razão, o motivo da vinda deles. Eles ficaram alarmados porque eles já tinham um acordo de paz. Judá estava subjugado, então Judá já tinha pagado o seu tributo, ele já tinha cumprido com as suas obrigações naquele ano. E por que os filisteus vieram até nós? O que está acontecendo? E aí eles então vão perguntar a eles, e eles vão responder no outro verso, que nós já vamos ler, mas a resposta deles é que eles vieram atrás de Sansão, mediante tudo que Sansão tinha feito com eles. Meus irmãos, a fraqueza humana nos leva a não encarar os nossos verdadeiros inimigos. Infelizmente, por sermos fracos, nós corremos, nós nos amedrontamos, e ao invés de encarar os nossos inimigos, nós aceitamos ser oprimidos
por eles. A fraqueza humana, infelizmente, aponta para isso. Por isso, mediante a nossa fraqueza, precisamos da onipotência divina para vencer os nossos inimigos. Nas nossas fraquezas, nós aceitamos as opressões malignas, satânicas, mas com o poder divino nós podemos avançar, meus irmãos, porque Satanás já está vencido. Nós estamos com o Todo-Poderoso conosco, nós não temos que temer. O povo de Judá acostumou com a opressão dos inimigos. Será que essa não é a realidade da sua vida? Será que você não já aceitou ser oprimido por Satanás? Você já aceitou as coisas que têm te oprimido? Porque talvez você está recorrendo e olhando somente para a sua fraqueza e não está recorrendo e olhando para a onipotência divina. Nós não temos, meus irmãos, que aceitar os ardis dos nossos inimigos, e sim, mediante a onipotência divina, temos que ir contra eles. E aí, o texto continua, e nós vamos ver agora no verso 11 e no verso 12, parte A, que a fraqueza humana nos tira a esperança. Talvez esse é o diagnóstico da sua vida. Você não tem mais esperança, porque você está olhando para a força dos seus braços, você está olhando para as suas habilidades, você está olhando muito para você. Mas o convite bíblico é que você possa olhar para o Deus Todo-Poderoso, e esse Deus Todo-Poderoso renovará a minha e a sua esperança. Verso 11 e 12, parte A, diz assim: 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você nem sabem que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que você fez? Ele respondeu: fiz apenas o que me fizeram. Disseram eles: viemos amarrar e entregar aos filisteus. Mediante a fraqueza do povo de Judá, eles não tinham mais esperança de uma libertação. Então eles se acostumaram com a opressão e eles então querem fazer manutenção dela. Ao invés de Judá lutar por sua independência, Judá, por ser opresso, ele estava acostumado com o poder dos filisteus sobre eles. Judá, meus irmãos, vai chegar ao nível de ajudar os seus inimigos. Olha, meus irmãos, quando confiamos na fraqueza humana, o que somos capazes de fazer? Ao invés de lutar contra os nossos inimigos, de encarar os nossos inimigos, nós, na verdade, ajudamos eles. É isso que Judá está fazendo. Judá, ele desce com 3.000 homens. Esses homens, mais Sansão, poderia fazer um grande exército, mas eles estavam tão opressos que eles nem pensaram nessa possibilidade. Eles preferiram pegar os 3.000 homens e ir até Sansão para amarrar Sansão, do que pegar os 3.000 homens, mais Sansão, e encarar os filisteus. A fraqueza humana, meus irmãos, infelizmente nos faz perder a esperança. O povo de Judá, ao invés de ser solidário com o seu conterrâneo, compatriota Sansão, na verdade, ele vai pegar o seu compatriota Sansão e vai entregar aos inimigos. Eles preferiam evitar uma guerra do que encarar os seus inimigos, do que encarar a represália por parte dos filisteus. Eles julgavam que Sansão não valia todo esse trabalho que eles deveriam ter de lutar, de guerrear. Então eles preferem entregar Sansão do que enfrentar os seus próprios inimigos. Eles estavam sem esperança, como alguns de vocês, sem esperança por causa de tanta matança, por causa de tanta opressão. Mas quando olhamos para a onipotência divina, a nossa esperança é renovada. Quando olhamos para a nossa fraqueza, nós fazemos a manutenção dessa falta de esperança. Judá está sem esperança. Judá está anos sendo opresso e eles não veem solução. E Judá, meus irmãos, assim como nós, eles estavam tão cegos, porque a esperança, o meio que Deus usaria para os libertar, estava na frente deles. E ao invés dele usar esse meio para a libertação chegar,
eles entregam o meio nas mãos dos inimigos. A fraqueza humana nos tira a esperança, e a falta de esperança nos gera cegueira espiritual. Nós não conseguimos mais ver o poder de Deus em nós, através de nós, em nosso redor. Nós só conseguimos ver o poder dos nossos inimigos. Nós só conseguimos ver o quão eles são fortes. E nós não conseguimos olhar mais para a força do nosso Deus. Nós não conseguimos olhar mais que Deus já nos deu a solução. Nós só temos que colocar ela em prática. Será, meus irmãos, que essa cegueira espiritual está sobre a sua vida? Será, meu irmão, que você tem dormido? Será, meu irmão, que mediante as suas fraquezas você tem perdido a esperança? Que Deus possa nos renovar nessa oportunidade e possamos olhar mais para Ele e possamos ter de volta essa rica e viva esperança. A libertação, o meio dela estava sobre Judá, e mesmo assim Judá não conseguia enxergar. Talvez, meus irmãos, a solução da vitória contra os nossos inimigos já está sobre a sua mão, já está sobre a sua vida, mas infelizmente, talvez por essa cegueira, observando somente a fraqueza humana, você não está conseguindo enxergar. Pare de olhar para a sua fraqueza, pare de olhar ao cenário ao seu redor e comece a olhar para a onipotência de Deus. Você serve um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente. E a fraqueza humana, que ainda nesse trecho, nos leva, sabe o quê? A sacrificar as pessoas que nós deveríamos proteger. Porque somos fracos e consequentemente não somos sábios e consequentemente não temos discernimento. Pessoas que nós deveríamos proteger, pessoas que nós deveríamos dar nossa vida, na verdade nós entregamos a vida dela para os nossos inimigos. Cuidado, meu irmão, porque o nosso inimigo hoje, ele quer nos colocar um contra o outro. O nosso inimigo hoje, ele odeia a unidade que nós temos como igreja. Então ele vai querer lançar uma poeira no meu e no seu coração para nos separar. E aí ele vai soltar uma seta, ele vai soltar uma fala, para que eu e você não possamos ter mais contatos. E aí ele vai plantar essa semente demoníaca no nosso coração, para a unidade ruir. E aí vamos ser uma igreja dividida. Mas o convite da fé cristã é andar sempre em unidade. O nosso Pai Celestial quer que todos os seus filhos sentam na mesa e tenham comunhão um com os outros. Mas os inimigos da nossa alma não querem a nossa unidade. Então cuidado, meu irmão, cuidado. Talvez pela sua fraqueza, talvez mediante a sua falta de conhecimento da onipotência divina, você está sendo levado pelo seu inimigo Satanás e está correndo da comunhão, está correndo da unidade. O Senhor quer que possamos ser unidos, mas nas nossas fraquezas, em muitos momentos, nós sacrificamos pessoas que nós deveríamos, na verdade, proteger. Cuidado com as suas falas, cuidado com as informações que chegam até você, para o que você vai fazer a partir delas. Se você vai orar, se você vai tentar resolver, ou se você vai propagar para outras pessoas. Cuidado. Isso que os inimigos hoje nosso têm feito, e muitos de nós, porque confiamos na nossa força, e na verdade nós somos fracos, e não recorremos à força do onipotente, nós infelizmente estamos em muitos momentos um contra os outros. O diabo quer nos tirar a unidade, mas o Senhor quer fazer a manutenção dela. Então que eu e você possamos ter esse coração. E aí no verso 12, parte B, Sansão faz um pedido, que está escrito assim: Sansão disse: jure-me que vocês mesmos não me matarão. Sansão, meu irmão, é um guerreiro solitário. Ele não tem a capacidade de conseguir mobilizar um exército. Até o seu povo está contra eles. E aí então eles concordam, e eles agora vão entregar Sansão. Entregando Sansão, eles estão entregando Sansão à morte. Por mais que eles não mataram Sansão, mas Sansão vai morrer. Se os filisteus pegarem Sansão, Sansão será morto. Então a sentença de morte para Sansão já está traçada. E ele faz esse pedido para os seus conterrâneos de Judá, porque, meus irmãos, naquele tempo era uma tragédia
por quem e como você morria. Então, os guerreiros, eles queriam morrer não por seus amigos, pelos seus conterrâneos. Então, ele fala, tá bom, pode me amarrar, mas não me mate. E aí o verso 13 continua dizendo assim: certamente que não, responderam, somente vamos amarrá-lo e entregar na mão deles, não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e fizeram sair da rocha. Então eles prenderam Sansão com 2 cordas novas. O autor sagrado faz questão de enfatizar as 2 cordas novas para dar luz ao milagre que vai acontecer daqui a pouco. Então, Sansão, ele é amarrado por 2 cordas novas para se livrar dos seus inimigos. Judá entrega o seu conterrâneo. O poderoso Sansão agora foi amarrado. O poderoso Sansão foi entregue aos inimigos filisteus. Até aqui, mediante toda essa narrativa, nós, talvez você, estamos pensando que agora acabou Sansão. Agora é o último episódio da saga de Sansão. Agora está tudo perdido, porque Sansão está amarrado e entregue aos seus inimigos, mediante erros do próprio Sansão, mediante erros de Judá. Sansão agora está na mão dos inimigos. Será o fim de Sansão? Será o fim desse homem? Se fosse mediante as fraquezas humanas, pode ter certeza que o fim já tinha chegado. Mas existe um Deus onipotente que estava com Judá, que estava com Sansão. E aí o desfecho será completamente diferente. E aí o verso 14 diz assim, leia comigo. Aí chegando a lei, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas do seu braço se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de sua mão. Aqui nós vemos, meus irmãos, a onipotência divina. O cenário já estava definido, Sansão já estava rendido, tudo estava acabado para esse homem. Os filisteus já vieram celebrando o júbilo da vitória, mas ninguém contava com a repentina presença do Todo-Poderoso, do Espírito Santo de Deus na vida de Sansão, que o proporcionou tanta força que Sansão fez com que aquelas novas cordas fossem cordas com umas linhas de costura que talvez qualquer criança consegue tirar. Meus irmãos, eu e você temos que entender algo, que muitas vitórias em nossas vidas são inesperadas, são de uma hora para outra, mas não resultado da sua força, e sim resultado da intervenção do onipotente em nós. Quando achamos que estamos vencidos, como achamos que tudo acabou, então o onipotente vem em nosso favor e nos socorre. Bendito seja o Senhor das nossas almas, que nos concede essa maravilhosa graça. Quando achamos que estamos perdidos, quando achamos que é o fim, o Todo-Poderoso, Ele é ilimitado, e Ele vem então para nos socorrer. Por isso, meus irmãos, temos que nos deleitar na onipotência dEle, e por isso temos que reconhecer que somos fracos para recorrer ao Todo-Poderoso. Os filisteus então já tinham certeza que acabaria com Sansão de maneira fácil e de maneira rápida. Então começaram a jubilar, começaram a gritar de alegria, mas eles não imaginavam que o Todo-Poderoso, o Onipotente, estava com Sansão. Então aquelas cordas, elas seriam mesmo facilmente arrebentadas. O poder de Deus, meus irmãos, estava em Sansão, vindo, no caso, da parte de Deus. E mediante a intervenção divina, não seria cordas novas que iria impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Todo-Poderoso. Ele é maior que tudo, Ele é maior que todos. Nós servimos um Deus onipotente. E mesmo essas cordas novas não foram capazes de
segurar o poder divino. Sansão, com o Espírito Santo de Deus sobre ele, se livrou dessas cordas. A captura de Sansão foi uma questão de júbilo e regozijo público dos filisteus, mas logo se transformou em silêncio, em uma grande tragédia. Meus irmãos, Deus é especialista em transformar tristeza em alegria, em transformar maldição em bênção, em transformar um cenário caótico em um cenário abençoador, em nos ensinar nos dias maus, em estar conosco em todos os momentos. Os nossos inimigos podem achar que estão nos vencendo, mas se estamos com o Todo-Poderoso, Ele vai à frente e vai nos conceder vitória. Sansão então se livra das cordas, o Espírito de Deus está sobre ele. A força da vitória, ou melhor, a vitória ainda não aconteceu, vai acontecer agora no outro verso, mas a força da libertação de Sansão não veio dos seus músculos, e sim do Onipotente. É isso que você e eu temos que entender. Não é sobre a força do seu braço, não é sobre o seu conhecimento, não é sobre o seu sobrenome, não é sobre a sua conta bancária, é sobre o Deus a qual nós servimos. Ele sim é onipotente. Nós somos fracos, mas com o onipotente nós conseguimos vitória sobre os nossos inimigos. Meus irmãos, você precisa diminuir e Deus precisa crescer na sua vida. Você precisa falar como João Batista falou em João 3:30, é necessário que Ele cresça e eu diminua. O motivo de suas derrotas talvez seja que você está muito grande, que você está confiando muito em você. Você acha que sabe de tudo, você acha que é perfeito, você acha que tem toda a experiência, porque tem uma certa idade. E aí, mediante a sua fraqueza, você tem perdido, você tem caído. Por isso o convite bíblico é que possamos diminuir e o Senhor crescer, diminuir em nossas fraquezas e a onipotência divina crescer em nós e através de nós. Confie mais em Deus e menos em você mesmo. Nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que somos fracos, mas também reconhecer que servimos um Deus forte. E aí o verso 15 diz assim: encontrando uma carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Sansão aqui mata 1000 homens, mas antes de enfatizar a morte dos 1000 homens, eu quero enfatizar algo e um erro de Sansão mais uma vez. Vocês que têm acompanhado os nossos estudos, vocês sabem que Sansão era nazireu, e por ser nazireu ele não poderia tocar em cadáveres, e Sansão aqui toca em cadáver. Ele pega uma queixada de jumento para matar os seus inimigos. Entenda algo, meus irmãos, o motivo da vitória não foi Sansão. Sansão é falho e pecador. O motivo da vitória foi o Espírito Santo sobre ele. E mediante um erro de Sansão que deu certo, eu gostaria de refletir com você. Cuidado, dar certo não significa ter aprovação divina. Mediante os nossos erros, em muitos momentos podemos dar certo, mas isso não é por causa que fizemos o certo. Isso é por causa de algo que o nosso Deus coloca na nossa vida, que é misericórdia. Mas eu e você, meus irmãos, temos que andar conforme os princípios bíblicos e não negligenciá-los. Não é porque o errado deu certo hoje que sempre vai dar errado. Uma hora você vai ter consequências pelos seus erros. Então ande sempre em obediência e não em resultados. Cuidado, cuidado. Talvez a maior maldição da sua vida é você dar certo na coisa errada, é você dar certo naquilo que Deus não te chamou, é você dar certo fazendo as coisas da maneira errada. O motivo da vitória foi a misericórdia de Deus e não a aprovação divina. Precisamos guardar os princípios bíblicos. E aí no verso 16 e 17 nós vamos ver a fraqueza de Sansão. Leia comigo. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado Ramate-Lei. Ramate-Lei significa colina ou monte da queixada. E Sansão, meus irmãos, não sei se você reparou nessa leitura que nós acabamos de fazer, ele simplesmente se esquece de Deus. Ele compõe aqui um poema que nem sequer faz menção de Deus.
Sansão só olha para a sua força. Sansão só olha para os seus feitos. Assim como muitas canções contemporâneas não tem sequer a menção de Deus, assim é o poema de Sansão. Nós corremos risco de daqui a pouco celebrar ao Senhor com culto público, e mediante 4 canções, em nenhuma delas adorar ao Senhor, exaltar os atributos do Senhor, e em todas elas falar da sua dor, da sua fraqueza, da sua isso, da sua aquilo. Músicas onde o homem é o centro e não Deus é o centro, onde a sua dor é o centro, onde o seu sonho é o centro, onde Deus vai realizar, Deus vai fazer, e não reconhecemos o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é o amado da nossa alma. Assim como Sansão, os compositores contemporâneos, músicos contemporâneos, só pensa no próprio ego, só pensa no próprio eu. A glória a Deus, a gratidão a Deus já foi dissipada dos louvores, e aí nós queremos, com mensagens e com músicas, só exaltar o ego humano. Sansão é essa realidade. Ele consegue a vitória somente pelo Senhor e não reconhece isso. Ele louva a si mesmo. Cuidado, meus irmãos. É por isso que você gosta desses louvores. É por isso que você não questiona. Porque você gosta de ser adorado. Você gosta de ser exaltado. Então quando o louvor fala dos seus sonhos, das suas dores, de seu eu, você ama. Porque você quer a exaltação do seu eu. Mas aqui no culto público, nós não estamos aqui para exaltar o seu eu não, meu irmão. A gente está aqui para exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o grande eu sou. Eu e você temos que ter esse coração e não aceitar isso. Aqui é um lugar de adoração pública ao único digno de receber. Assim como Sansão, nós estamos errando e temos que abrir os nossos olhos. As nossas músicas têm que ser de exaltação a Deus e não exaltação a nós próprios. Aqui vemos a fraqueza humana. Sansão diz no seu poema: eu fiz, eu matei. Isso é uma verdade, realmente ele fez, mas ele não reconhece que o feito dele foi pela ação divina, que a fonte de sua vitória foi o Espírito Santo de Deus. Ele coloca seus feitos na frente do Todo-Poderoso. Meus irmãos, será que a sua fraqueza humana tem te levado à soberba? Será que a sua fraqueza humana tem te levado a não reconhecer mais os feitos divinos em sua vida? Cuidado, cuidado. E aí o verso 18, Sansão de alguma forma enxerga a sua fraqueza, que está escrito assim: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo essa grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Sansão agora enxerga a sua fraqueza, e mediante a sua fraqueza física, ele pede água a Deus. Mediante um anseio mais básico de qualquer ser humano, ele se lembra agora de Deus. Ele se lembra que Deus existe. Ele se lembra que precisa de Deus. Mediante uma necessidade, ele se lembra de Deus. Meus irmãos, eu não sei se você se atentou, mas essa é a primeira vez no relato de Sansão que ele se dirige a Deus. Somente mediante uma necessidade latente batendo em sua porta. Será que esse é o mesmo diagnóstico da sua vida? Você precisa de uma necessidade para lembrar de Deus? Se estiver tudo bem, você esquece de Deus, esquece da igreja do Senhor, vai para outros lugares no domingo, mas você só está aqui porque a doença bateu na sua porta, porque o desemprego chegou. Será que somos como Sansão? Precisamos da necessidade para lembrar do Todo-Poderoso em nossas vidas? Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Mas Sansão, ele enxerga a sua fraqueza somente física, meu irmão. Sansão, assim como muitos de nós, ele não enxerga a sua fraqueza espiritual. Assim como muitos crentes contemporâneos, ele faz o pedido a Deus, mas de maneira arrogante. Ele não é humilde. Ele fala: Senhor, você vai deixar eu morrer de fome? Vê se isso é jeito de falar com o Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós não merecemos nada. Você sabe o que você merece? O inferno, porque você é um pecador miserável. Mas pela misericórdia de Deus, Ele te deu o céu. Nós não temos que ter soberbas para ir perante Deus. Nós temos que pedir: seja feita a tua vontade, se for do seu agrado. É assim que Jesus nos ensinou no Pai Nosso em Mateus capítulo 6.
Mas Sansão, assim como muitos, não entenderam isso. Sansão, ele na sua arrogância, ele pede a Deus, na sua altivez, ele pede mediante uma necessidade, mas pede de maneira altiva e pede murmurando. Meus irmãos, ele só reconhece que Deus estava com ele na vitória por causa da necessidade e não por gratidão. Será que você é assim? Que só reconhece a ação divina por causa que você precisa de Deus ou por causa que você é grato a Deus? Você quer um Deus que é o salvador da sua vida, o amado da sua alma, ou você quer um parceiro para você ficar rico, um parceiro para os seus negócios, alguém que é um curandeiro para curar você da sua doença e para ser um despachante jurídico para resolver o problema na justiça? O nosso Deus não é isso não, meu irmão. O nosso Deus é aquele todo-poderoso que nos salvou da condenação eterna e nos proporcionou o céu. Nós não podemos olhar para Ele de maneira diferente. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Se você olha a Deus de maneira diferente, Ele não é curandeiro, Ele não é banqueiro, Ele não é despachante de nada. Ele é o Deus todo-poderoso que já nos deu o melhor, que é o seu Filho. O que podemos receber é bônus. Ele não tem obrigação de nos dar. O que merecemos é a condenação eterna. Cuidado, meus irmãos, com os seus pedidos perante Deus. Deus então permite a sede para Sansão, para ele se lembrar que ele era somente um homem tão homem, que ele necessitava de água, ele necessitava das coisas mais básicas para a sobrevivência. Assim como em 2 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu e Deus permitiu o espinho na carne na vida dele, para ele não ficar soberbo. Meus irmãos, você consegue hoje reconhecer que é fraco e que Deus é forte? Você consegue hoje reconhecer que a vitória na sua vida veio de Deus? Você consegue hoje reconhecer a gratidão que você tem a Deus? Ou você vai precisar de passar por uma prova? Você vai precisar passar por um dia mau? Você vai precisar de passar por um dia nublado para reconhecer o Senhor? Espero que você seja um sábio e não seja como Sansão, e aprenda hoje que o Todo-Poderoso está com você, e tudo que você consegue de bom é por causa dele e não por causa de você. Sansão precisou de uma prova para acordar para a vida. Esse é um diagnóstico de muitos de vocês. Mas amém, que se foi a doença, o término, o desemprego que te trouxe aqui hoje. Mas o convite que a fé cristã te faz, venha, a fé cristã te aceita, Cristo Jesus te aceita, mas quando as coisas se resolverem, não dê as costas, não pare de vir ao culto público, não vive sua vida de maneira independente, e só está aqui porque está precisando, e depois que alcançar, vira as costas para Deus. Se você tem vivido isso não tem agradado o coração de Deus. Então que você possa crescer em maturidade a partir de hoje. E aí o verso 19, mais uma vez a onipotência de Deus, que está escrito assim: Deus então abriu a rocha que há em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram, e ele redobrou o ânimo. Por esse motivo a sua fonte foi chamado em Arori, e ainda lá está em lei. Aqui vemos a onipotência divina. E essa palavra aqui, diferente, em Arori, em Acore, significa em hebraico manancial daquele que clama. Deus, pela misericórdia dele, atende a Sansão. A misericórdia de Deus, meus irmãos, ela é infinita. Sansão não pede da maneira certa, Sansão faz muitas coisas erradas, mas mesmo assim abençoa ele e atende o seu pedido. Eu já refleti com vocês aqui em outras EBDs, que tem textos normativos e textos descritivos. Aqui não é um texto normativo de uma oração. Texto normativo de oração, você tem que ir lá em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. É isso que você tem que orar. Aqui é um texto descritivo, apontando para a fraqueza do homem e para a onipotência e misericórdia de Deus. Não vai aplicar essa oração na sua vida. Não vai, meus irmãos. Seja mais humilde quando você ora. E quando eu falei lá no início, esse texto não é uma motivação para você continuar nos seus delitos e pecados, não é uma motivação para você viver de maneira errada. Você precisa, meu irmão, se arrepender dos seus pecados. Então cuidado, nem sempre as coisas que dão certo em nossa vida é por causa que estamos fazendo o certo. Em muitos momentos, a bênção não é por causa da obediência nossa, e sim pela misericórdia do Todo-Poderoso. Então se renda de todo o seu coração a este Deus onipotente e a esse Deus gracioso. E o último verso, verso 20 diz assim: Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus.
Sansão foi um líder por um período grande em Israel. Aqui o autor faz uma antecipação de Juízes capítulo 16, verso 31, que também fala a mesma coisa. Então ele revela a extensão do tempo que Sansão liderou em Israel. Para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para a sua vida. A primeira dela, você precisa encarar os seus inimigos e não fugir deles. Satanás já foi vencido, então ele não deve nos oprimir. Com a onipotência divina, nós vamos ter êxito. Segundo, precisamos ter unidade. Satanás e a nossa própria fraqueza humana quer nos separar, mas o nosso Deus quer que vivamos juntos como filho do mesmo Pai, sentado na mesma mesa. Terceira aplicação, com o onipotente conosco, a vitória é certa. Assim como Deus conduziu Sansão, Ele vai nos conduzir em êxito e em vitória. E quarta e última aplicação, você é fraco, então recorra ao onipotente que é forte. Esse Deus de misericórdia está de braços abertos para nos receber, mesmo em nossa fraqueza. Deus não nos abandona em nossas fraquezas, pelo contrário, Ele se aperfeiçoa nelas. Por isso, meus irmãos, reconheça a sua fraqueza humana e vá ao Deus onipotente. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nos dê graça para viver esses trechos bíblicos, para reconhecer a sua onipotência, para reconhecer a nossa fraqueza. Que possamos, Senhor, não somente ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido essa exposição de hoje. Se precisar, se tiver alguma dúvida nessa exposição, entre em contato com o meu Instagram que vai aparecer aí na tela, @PRJeanMelo, @PRJeanMelo, Jean com J, Melo com 2 L's, e mande a sua pergunta: pastor, não entendi isso, não entendi aquilo, eu estou aqui para te ajudar. Que Deus possa abençoar a sua vida, possa nos dar um culto abençoado e cheio do Espírito Santo. Tchau, tchau, você também que nos acompanhou em casa. Deus abençoe. Amém.